A Bíblia é clara em afirmar que a morte é uma certeza na vida de todo ser humano. O livro de Hebreus, por exemplo, no capítulo 9, versículo 27, diz que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Essa passagem bíblica é um lembrete de que a morte é inevitável e que cada pessoa deve estar preparada para enfrentá-la. Desde o início da história bíblica, a morte é uma realidade presente. Quando Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, a morte entrou no mundo e todos os seres humanos, desde então, experimentam a morte física. No entanto, a Escritura também nos conta a história de alguns personagens que não passaram por essa morte. Nesse vídeo, nós vamos explorar uma das histórias mais misteriosas e intrigantes da Bíblia, a história dos 3 homens que nunca morreram, de acordo com o relato bíblico. Eles são conhecidos por terem sido levados para o céu sem experimentar a morte física, o que levanta muitas questões e especulações. Antes de mostrar essas 3 histórias incríveis, eu convido você a se inscrever nesse canal e deixar um like nesse vídeo para você continuar recebendo novos vídeos e novas mensagens inspiradoras da Palavra de Deus. O primeiro personagem que nunca enfrentou a morte trata-se de Enoque. Enoque é um personagem interessante da Bíblia que é mencionado em Gênesis capítulo 5 e em Hebreus capítulo 11, verso 5. Ele é descrito como um homem que andou com Deus e que Deus o levou, ou seja, ele não morreu, mas foi levado diretamente ao céu. Existem algumas histórias apócrifas e textos judaicos que falam mais sobre Enoque, como o livro de Enoque, que é uma coleção de textos apocalípticos escritos entre o século I e III a.C. Esses textos apresentam Enoque como um profeta que recebeu visões e revelações de Deus. O fato de Enoque não ter experimentado a morte física tornou um personagem misterioso e intrigante para muitos estudiosos e leitores da Bíblia. Sua história inspirou muitas teorias e interpretações, tornando-o uma figura fascinante na tradição bíblica. O segundo homem a não experimentar a morte na Bíblia é o profeta Elias, um dos personagens mais fascinantes da Palavra de Deus. Conhecido como o profeta que nunca morreu, sua história é cheia de mistérios e milagres, que fazem dele um dos mais respeitados personagens bíblicos. Elias era um profeta de Deus que viveu no reino do norte de Israel. Ele foi chamado por Deus para anunciar a sua palavra ao povo de Israel, que estava se desviando do caminho da justiça. Elias era um homem corajoso e ousado, que não tinha medo de desafiar as autoridades religiosas e políticas da sua época. Uma das histórias mais famosas do profeta Elias é o seu confronto com os profetas de Baal, no Monte Carmelo. Elias desafiou os profetas de Baal a provar que seu Deus era real, e depois de muitas orações e sacrifício, Deus enviou fogo do céu para consumir o sacrifício de Elias. Isso levou as pessoas a reconhecerem a verdadeira natureza de Deus e a se arrependerem dos seus pecados. De acordo com a Bíblia, a história de Elias é única, já que ele não experimentou a morte. Em vez disso, ele foi levado para o céu em um redemoinho, enquanto seu sucessor, Eliseu, assistia toda a cena. De acordo com 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, diz que Elias subiu ao céu num redemoinho. Essa passagem bíblica deixou muitos intrigados e levou a várias histórias sobre como e por que isso aconteceu. Mas independentemente da interpretação, o fato é que Elias se tornou um símbolo de fé e esperança para muitos, inspirando-os a buscar uma vida dedicada a Deus. Além disso, a história de Elias é importante porque nos ensina sobre a natureza de Deus. Ele revela a Deus como um Deus que ouve as orações de seus servos fiéis e que é capaz de realizar milagres além da nossa compreensão. A vida de Elias é uma evidência da natureza amorosa e misericordiosa de Deus, que está sempre disposto a nos ajudar em nossas necessidades. O terceiro personagem que nunca experimentou a morte é Melquisedeque. Melquisedeque é um personagem enigmático da Bíblia, mencionado apenas algumas vezes, mas com um papel importante e intrigante. Ele aparece no livro de Gênesis, no Salmo 110 e na carta aos Hebreus no Novo Testamento. Sua história começa no capítulo 14 de Gênesis, quando Abraão retornou de uma batalha bem-sucedida contra os reis do Oriente. Nesse momento, Melquisedeque, rei de Salém, veio ao encontro de Abraão e trouxe pão e vinho e o abençoou, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja Deus Altíssimo, que entregou
os seus inimigos nas suas mãos. Abraão então lhe deu o dízimo de tudo. A partir dessa breve passagem, Melquisedeque se torna um personagem misterioso que levanta várias questões. Quem era ele? De onde veio? Por que Abraão lhe deu o dízimo? Por que ele é considerado um homem que nunca morreu? A primeira coisa que se destaca sobre Melquisedeque é o seu nome. O nome Melquisedeque significa Rei da Justiça e Rei de Salém. Essas características sugerem que ele era um líder religioso e político, e alguns estudiosos acreditam que ele poderia ser uma figura histórica, possivelmente um rei cananeu que se converteu à adoração do Deus de Abraão. A segunda coisa que chama a atenção sobre Melquisedeque é a sua bênção a Abraão e o recebimento do dízimo. Essa é a única vez na Bíblia que o dízimo é mencionado fora do contexto da lei mosaica. Algumas interpretações sugerem que a bênção e o dízimo representam uma transferência simbólica de autoridade de Abraão para Melquisedeque, que representaria a linhagem sacerdotal do Messias. Outros estudiosos sugerem que Abraão reconheceu a posição superior de Melquisedeque como sacerdote de Deus e, portanto, deu-lhe uma oferta voluntária. Mas a questão mais intrigante sobre Melquisedeque é porque ele é considerado um homem que nunca morreu. A resposta está na carta aos Hebreus, no capítulo 7, verso 3, que descreve ele como sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias e nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Esta descrição sugere que Melquisedeque é um tipo de Cristo, um precursor daquele que viria para ser o sacerdote eterno de Deus. Uma teoria comum é que Melquisedeque era um prenúncio de Jesus Cristo. Ele é descrito como o rei de justiça e paz, que abençoou Abraão e ofereceu-lhe pão e vinho. Essas características são vistas como um prenúncio da obra de Cristo, que traz justiça e paz ao mundo e oferece o seu próprio corpo e sangue na Eucaristia. O fato é que Melquisedeque é um personagem fascinante da Bíblia. Sua história inspira muitos a buscar a vida de retidão e justiça, assim como ele era um rei de justiça e paz, e sua relação com Abraão e com Jesus Cristo o torna um importante símbolo da história da salvação. A história desses homens na Bíblia é uma das mais misteriosas e fascinantes da Escritura. Embora essas histórias sejam cercadas de mistérios, elas nos ensinam lições valiosas sobre a importância de viver as nossas vidas de acordo com a vontade de Deus. Eles nos mostram que Deus tem um propósito para cada um de nós e que devemos buscar a sua vontade em todas as coisas. Essas histórias nos mostram que há algo além do túmulo, e essa esperança nos dá força e coragem para enfrentar as dificuldades da vida, com a certeza de que Deus está conosco em todos os momentos. Elas são uma prova da fidelidade e do poder de Deus. Ele nos inspira a viver nossas vidas de acordo com a sua vontade e a confiar na sua providência, mesmo em momentos difíceis. Essas histórias também nos inspiram a buscar uma vida de santidade e devoção a Deus, sabendo que mesmo quando a morte chegar, temos a esperança da vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se você chegou até aqui nesse vídeo e gostou do conteúdo, eu convido você a compartilhar esse vídeo no seu WhatsApp para abençoar a vida de uma pessoa nesse dia e também nos grupos de WhatsApp da sua igreja ou da sua família. Deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Que Jesus abençoe a sua vida.